lá em Gênesis, capítulo 3, tá fácil, né? Gênesis 3 tá facinho para a gente. Amém? Gênesis capítulo 3, e eu quero falar de um assunto, irmãos, que ele é tema da Bíblia, de capa a capa. É o tema mais preciso, mais necessário, mais urgente. Amém? É o tema, como diz, né, tem um cântico da harpa, que é o tema do bom pregador. Amém? Vamos falar hoje um pouco sobre salvação. Amém? Sobre o conceito de salvação. E é claro, irmãos, que a gente não esgotaria de forma alguma, nem hoje. E se a gente fizer uma série de estudos, né, sobre a salvação, a doutrina da salvação, dentro da teologia, existe uma matéria chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação ou o estudo da salvação. Então, quando você ouvir esse nome soteriologia, sabe que está ligado à doutrina, né? ao ensinamento a respeito do que vem a ser a salvação. Eu acho que a primeira pergunta que de repente cabe é a seguinte: salvos de quê? Vamos pregar a doutrina da salvação, mas salvação de quê? Do que eu serei salvo? Ou do que eu preciso ser salvo? Então, essa palavra ela vai nos orientar, nos ajudar, né? A nós que somos salvos, amém? A gente entender a doutrina, vamos dizer assim, mais básica das Escrituras é essa. A doutrina rudimentar, né? A mais básica seria o beabá, né? Da fé cristã, seria a doutrina da salvação, tanto para a gente entender e aplicar e viver, como ao mesmo tempo também a gente poder compartilhar da nossa fé, né? Como diz o apóstolo Pedro, compartilhar da nossa fé. Então não tem nada melhor do que a gente entender a respeito da doutrina da nossa fé. Somos cristãos? Somos. Mas o que é que a doutrina cristã ela ensina, ela defende? Amém? Então é interessante, irmãos, que é impossível a gente estudar a salvação sem a gente estudar também a doutrina do pecado, porque uma é paralelo à outra, né? Ou seja, a salvação é o antídoto do pecado. Então, quando a gente estuda a salvação, vamos estudar o pecado de imediato, né? E na teologia, a doutrina, né? Porque a teologia sistemática, ela vai ensinando por matérias, né? Então, a matéria da salvação é a soteriologia, e a matéria do pecado, que estuda sobre o pecado, né? Que estuda a doutrina do pecado, é a hamartiologia. Ela estuda a queda, o pecado, o afastamento do homem. Então, para a gente entender uma doutrina, nós vamos ter que entender a outra também. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele preparou tamanha salvação antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a primeira coisa que Deus, né, digamos assim, preparou antes de todas as coisas, foi a restauração do homem, antes do homem cair. Parou para pensar nisso, irmãos? Antes do homem cair, antes do homem pecar, Deus já havia preparado salvação para ele. E é isso que as Escrituras dizem. Então vamos ler aqui o nosso texto base, principal, que está em Gênesis, no capítulo 3, que é o capítulo da queda do homem, né? Os primeiros capítulos aqui falam da formação do homem, depois vai falar do momento de glória do homem com a sua esposa, mas o capítulo 3, irmãos, logo no comecinho da Bíblia, né, já vai mostrar o cair, a queda do homem. Amém? Então vamos ler aqui alguns versículos aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis reconhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Porém, por entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas e pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? Glória a Deus. Então aqui narra, irmãos, dentre o começo de todas as coisas, bem claro na leitura, a queda, o cair do homem, quando o homem se deixa ser induzido pelo pecado, e aqui narra todo o episódio da sua queda, as consequências, o homem tornou através dele maldita a terra. Você vê que quanto ao homem, o Senhor disse: por tua causa, porque eu te ordenei, não ordenei a mulher, ordenei a você. A terra será maldita, produzirá espinhos, abrolhos, você comerá do suor do seu rosto e você retornará para ela. O Senhor detém ali uma sentença de morte, como consequência do pecado. Porém, até o Senhor havia dito, no dia que comerdes esse fruto, morrerás. E isso, irmãos, é uma verdade bíblica, uma verdade, isso é algo imutável da parte de Deus. O pecado, ele nos mata. O pecado, ele nos mata. Mata na questão, primeiro, de nos afastar de Deus, porque sempre quando há um pecado na nossa vida, irmãos, há um afastamento da parte de Deus, Há um afastamento. Então, Deus estava dizendo: no dia que você comer, você vai morrer. E isso vem uma sentença não apenas espiritual, mas também uma consequência física, que o Senhor disse: olha, você foi feito do pó, então do pó, para o pó também você vai voltar. Então pronto. Aqui está resumido a questão da queda do homem. E o interessante, irmãos, que desde o começo, você vai ver aqui que desde o início, nessa fala, nesse diálogo de Deus com o homem, com a mulher, Deus tratando, eu fico imaginando como fosse ali o tribunal de Deus, compareceu diante de Deus a serpente, compareceu a mulher, compareceu o homem ali, e ali era o tribunal de Deus, o juízo, o julgamento de Deus, a sentença de Deus, naquele momento lá. E é interessante que quando Deus se refere à serpente, Deus falando à serpente, veja só o que é que ele fala aqui, a partir do 14, Então o Senhor Deus disse à serpente: visto
que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora veja só o 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém, irmãos? Pode ter certeza, sem sombra de dúvida alguma, essa referência aqui é uma referência a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Veja só, eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. A quem Jesus estava se referindo? Claro, a Jesus, ao verbo que futuramente, muitos séculos depois, ele iria assumir forma de homem, corpo humano, carne humana, e Jesus estava colocando, mostrando, olha, haverá esse confronto, esse conflito. Agora veja só o que ele fala assim, ó, no finalzinho: esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse te ferirá a cabeça, ou seja, foi na cruz, onde Jesus, ele destrói toda a sentença de pecado contra o homem. É na cruz, aonde Jesus, ele vence o inferno, vence as trevas. É claro, agora veja só, aonde é que o inimigo fere? Fere os pés, né? Vamos imaginar assim, a igreja é a parte de Cristo, claro, né, que nós entendemos que a igreja como um todo é o corpo de Cristo, mas a parte, digamos assim, física de Cristo na terra, a igreja. E nós somos, claro, nós sabemos disso, né, que muitas vezes somos perseguidos, somos tentados, mas claro, Cristo é sobre as nossas vidas. E também a gente vai entender aqui que quanto à humanidade, a igreja livre, sarada, coberta, né, protegida pelo Senhor, mas quanto à humanidade caída, o tempo todo ela é o que? Ferida, o tempo todo ela é induzida, influenciada pelo Deus desse século. É como Jesus está fazendo uma alusão ali, porque a gente sabe que essa serpente, irmãos, ela é considerada lá no Novo Testamento como a antiga serpente, o diabo. Não é simplesmente o animal ali, mas aquilo é uma referência a Satanás. E Deus coloca isso de uma forma bem clara dentro de uma questão espiritual. E ele vai mostrar, né, que o diabo, ele é aquele que atormenta, ele é o tentador, ele é aquele que está fazendo arruaças, ele é aquele que está levando o homem à perdição, ao pecado e até à própria morte. Porque esse é o papel dele. E interessante que mesmo ele sabendo que há um final para ele, uma sentença de juízo sobre ele, sobre a sua vida, ele, o tempo todo ele não para, ele não desiste. O tempo todo ele intenta contra a nossa vida, como igreja, persegue a igreja do Senhor. E quanto à humanidade caída, né, ele tem o que? Agido, influenciado de forma totalmente maligna, satânica. Então veja só, então aqui está a primeira referência da provisão de um Salvador que Deus estabelece, né? O Senhor estabelece a provisão de um Salvador, de um livramento agora, de um antídoto, de uma cura, de uma restauração agora para a humanidade caída. A gente vai entender posteriormente que todos em Adão caíram, e Deus prover agora um meio de restauração plena e completa também através, né, de um homem que futuramente nós encaminhando, né, dentro do estudo bíblico, nós entendemos que é Cristo, nós entendemos que é o Deus encarnado. Agora veja só, essa promessa aí, ela vai falar de um Deus que vem assumir a nossa culpa. Você lembra daquele episódio, e eu quero falar um pouco aqui sobre as figuras. Você lembra daquele episódio que está lá em Números, né, que fala quando Israel começa a se voltar contra Deus, Deus permite serpentes ardentes no meio do arraial, e aquelas serpentes vão picando o povo, eles vão morrendo, né? Vão morrendo. E há uma tamanha matança, né? Uma mortandade feroz naquele dia lá. E o povo cai desesperado, clamando a Moisés. Moisés vai falar com Deus, clamar a Deus, e o povo está perecendo, né? As serpentes ardentes estão lá, né, consumindo, destruindo.
E Deus dá uma estratégia, Deus dá uma voz, um comando para Moisés. Diz: Moisés, faz uma serpente de bronze, de metal. E é interessante a questão do bronze, né? Porque tudo na Bíblia, irmãos, muitas coisas, ela tem um sentido literal, né? Ela tem um sentido de literal. Por que de repente o Senhor pediu uma serpente de bronze? O bronze na Bíblia, ele tipifica sobre a questão do pecado, né? Não é à toa o bronze, como o ouro ele traz a ideia da majestade, da glória, da riqueza de Deus, o bronze traz a ideia do pecado. Então ele diz assim, confecciona uma serpente de bronze e hasteia ela, né? Estende ela, coloca ela num local para que todo o povo que estejam picados, se olharem para essa serpente, sejam curados. E é interessante, né? Você já parou para pensar nisso? O povo está sendo picado por serpente. E Deus manda Moisés confeccionar uma serpente. Que coisa, né? Parou para pensar nisso? E eu fico imaginando quando Paulo começa a falar lá em Romanos 8, que diz que ele veio em semelhança de carne do pecado, em semelhança. Ele veio como homem, porém não pecou. E é justamente essa mesma ideia. E a Bíblia diz que à medida que o povo era picado e olhava para aquela serpente tipifica quem? Cristo. Ele mesmo vai usar essa referência lá em João, vamos lá. Vamos lá em João, no capítulo 3, no Evangelho de João. Ele mesmo vai usar essa referência. João 3, amém? João 3, 14, olha só, Evangelho de João 3, 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, irmãos, nas Escrituras, mesmo Jesus sendo Deus, é por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Quando a gente tem a oportunidade e a gente está pregando sobre o Antigo Testamento, e a gente fazer uma referência a Jesus, vai ficar fora de contexto. Dizer assim, de repente, irmãos, estava lá Moisés, né, no deserto, de repente ele viu a sarça ardendo, e Jesus falou para ele, Moisés, não foi Jesus, Deus. Tá? Ainda que ele exista como Deus no Antigo Testamento, tá? Dentro de muitas referências que a gente vê, que a gente conhece, mas usar o nome Jesus, Cristo, como se ele tivesse tido um contato direto com o homem assim, fica fora de contexto, tá? Então a gente tem que vigiar a respeito disso daí. Agora é interessante que muitas vezes é uma manifestação do Senhor Jesus, que alguns estudiosos falam sobre uma teofania, quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor. Já viu aquela referência, né? O anjo do Senhor que fala com Gideão, que fala com Abraão, e vai falando com alguns personagens, e a Bíblia faz questão de falar o anjo do Senhor, não fala um anjo, mas fala o anjo, um artigo definido. E você vai ver que muitas vezes o anjo do Senhor, ele aceita a reverência, ele aceita culto, ele aceita a adoração. Quando ele vai ter com Abraão, e Abraão vai, e Abraão o adora, se prostra, e ele recebe. Então isso mostra que aquele anjo, ele é uma referência de Deus. E muitos vão entender que é a questão, uma referência de Jesus Cristo. Mas vamos lá, tá? Então há essa figura no Antigo Testamento da serpente de metal, está lá em Números capítulo 21, tá? Há a referência, até falamos esses dias também, e eu coloquei elas aqui, a referência da Páscoa, né? Paulo futuramente vai falar lá em Coríntios que Cristo é a nossa Páscoa. Mas até então, os hebreus, quando fizeram esse ato, celebraram esse ato, eles não sabiam disso, irmão. É claro que hoje, quando a gente olha a Bíblia, né, as Escrituras, e a gente tem nas mãos hoje o Antigo e o Novo Testamento, quando a gente tem nas mãos o Antigo e o Novo Testamento hoje, é compreensível. Depois de tantas pregações, depois de tantos estudiosos, de tanto esclarecimento, para a gente fica óbvio muitas coisas. É verdade? A gente tem o Antigo Testamento, que é a figura, e a gente tem o Novo Testamento, que é a exatidão. Não é verdade? A gente tem a sombra, ou seja, eles viam em sombra.
Imagina a pessoa ver um objeto que nunca viu na vida, mas só vê a sombra do objeto, né? Imagina a sombra de um notebook. Imagina a sombra de um notebook, a sombra de uma TV, não sei, a sombra de um veículo, de um carro, a sombra de um carro. Num período onde ninguém nem imaginasse que isso iria acontecer, na época bíblica, na época de Moisés, de repente a figura de um carro. Como é que eles iam descrever aquilo? Eles iam ter uma percepção. Agora, imagina, com o passar do tempo, alguém que o tempo todo viu aquela sombra e alguém mostrasse para ele agora o carro. Ele ia dizer, puxa vida, era isso que a gente via? Então, hoje a gente vê não apenas a sombra, a gente consegue ver com mais exatidão e clareza, porque nós temos o Antigo e o Novo Testamento na nossa mão. Então, o povo hebreu, quando viviam muitos, digamos assim, momentos proféticos, não era só uma questão histórica. O que aconteceu naquela noite lá no Egito não foi só uma questão histórica, mas uma questão profética. Porque Deus, ele havia dito para Moisés que ele enviaria um anjo da sua parte, e aquele anjo ceifaria a vida de todos os primogênitos na terra do Egito. E esse mesmo cordeiro aí que foi sacrificado, nós sabemos que ele faz uma referência a Cristo. Falamos também a respeito, daquela mulher, com a figura lá, da questão do fio de escarlata, que ela pendurou sobre a muralha de Jericó, e ela foi livre. Aquilo também, ainda que ela não soubesse, uma referência. Todo o sistema cerimonial, ainda que muitos nem entendessem, irmãos, entendiam que era o quê? Era devido à lei, devido também, digamos assim, à questão religiosa e cerimonial dos hebreus, que servia para a purificação dos seus pecados, ainda que apontasse para Cristo, mas muitos deles não entendiam essa questão. E a gente entende hoje, a respeito que cada animal daquele, eles tipificavam Cristo. Em terceiro lugar, eu quero falar também sobre Jesus ser o único mediador. E ele mesmo se coloca nessa condição. João 14, 6, não é isso? É um dos versículos mais conhecidos, principalmente para o evangelismo, não é verdade? Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aquele diálogo, Jesus, antes de Jesus ir ao céu, perto ali, digamos, na última semana da sua morte, Jesus dando alguns esclarecimentos, falando sobre a descida do Espírito Santo e outras coisas mais. Jesus vai dizer que a única forma de acesso a Deus é por meio dele. Então a Bíblia não vai mostrar outros caminhos. E vê que Jesus faz uma referência a si dentro da mesma questão, de um artigo definido. O mundo diz, a doutrina do mundo é o seguinte: todos os caminhos levam a Deus, ou todas as religiões levam a Deus. A Bíblia, porém, a nossa regra de fé e conduta, ela diz que só há um caminho, que é o caminho chamado Jesus, não há outros. Não existem mediadores, não existem medianeiras, não existe sacrifício que possamos fazer, nada que venhamos fazer nos dará salvação, acesso à salvação, a não ser por meio de Cristo Jesus. Leiamos lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2. Quero ler a partir do versículo 1 com você. Amém? 1 Timóteo 2, 1 a seguir. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Então, aqui está Paulo também
Jesus declara em João 14:6 que ele é o único caminho, e Paulo diz que só há um mediador, alguém que pode mediar o trâmite da salvação. O homem de um lado, Deus do outro, e Jesus tramitando essa questão, ou tramitou essa questão. Então só há um mediador. Irmãos, não adianta rogar por ninguém na hora da morte. Nenhum santo que se julgue santo, nenhuma religião, nenhum outro acesso nos dará salvação, a não ser Jesus. Tanto Jesus fala isso, como Paulo agora declara isso, e também Pedro vai declarar isso. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro, também investido de autoridade, cheio do Espírito Santo. Olha o que é que ele vai dizer para todo Israel, para toda a cúpula judaica. Olha que esse homem que há pouco tempo havia traído a Jesus, tímido, totalmente ali acuado, mas veja esse homem agora cheio do Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui. Olha o que Pedro diz, Atos 4, versículo 12. Pega o 11. Este Jesus é pedra rejeitada por todos vós, construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Frise bem isso, irmãos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Pedro, ele dá essa resposta quando pergunta-se mais acima para ele, em nome de quem, em que autoridade você prega a respeito desse nome? E Pedro vai dizer, né? Você fez esse milagre. E Pedro vai dizer aqui, pois não há nenhum outro nome. Então, irmãos, isso fica bem claro, né? Dentro da doutrina da salvação, só existe uma porta de salvação, e Jesus mesmo declarou, né? Eu sou a porta. Amém? Número 4, benefícios da morte de Cristo. Eu coloquei 3 benefícios aqui da morte de Cristo, irmãos. E geralmente a gente ouve muito falar dessas palavras, né? Agora vamos entender um pouquinho delas, sobre benefícios da morte de Cristo. Primeiro, vamos falar sobre redenção, remissão e propiciação. Até tem o finalzinho, né? A terminação delas são parecidas, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a redenção. Vamos pegar o texto de Gálatas, capítulo 3 e o versículo 13. Gálatas, você que queira marcar, né? Esteja acompanhando. Gálatas 3, 13. Então vamos ver aqui a respeito da questão da redenção. Amém? Gálatas 3, 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Agora vamos ler também, antes da gente comentar um pouco dessa questão, vamos pegar um texto também de Mateus 28, ou melhor, 28. Mateus 20, 28. Amém? Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, a questão da redenção, irmãos, ela está justamente dentro dessa questão de um resgate. Amém? Ela é mais ou menos a figura, digamos assim, a linguagem do comércio, da compra. O resgate, a redenção, ela está dentro da figura do comércio, da compra, ou seja, Cristo nos comprou. E Pedro vai ser mais específico quando ele fala que nós não fomos comprados, não foi por preço, né, de coisa corruptível, não fomos comprados por preço de sangue de animais,
mas nós somos comprados pelo bom, precioso sangue de Jesus. Amém? Então, quando nós entendemos sobre os benefícios da salvação, nós vamos entender que nós passamos pela questão da redenção, nós somos redimidos, resgatados. Nos traz a ideia porque do comércio, porque principalmente nessa época havia escravos. E como é que um escravo ele era adquirido? Através de preço, de compra. E nós, numa forma simbólica, de uma forma, digamos assim, ilustrativa, nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. E nós somos resgatados para Deus, através do precioso sangue de Jesus. Está entendendo? Porque não há outro meio de salvação. Está entendendo? Porque não tem outra porta, outro caminho de salvação. Está entendendo? Porque não há nenhum esforço humano por salvação. Irmãos, não adianta a pessoa dizer assim, não, eu vou me vestir de trapo, eu vou me resumir a beber água e comer pão seco, e eu vou me ausentar para um mosteiro, para um lugar distante, e eu vou atingir a plenitude de salvação em mim mesmo. Não vamos conseguir de forma alguma. Está vendo por que era necessário? Porque nós éramos escravos, irmãos, e nenhum escravo adquire liberdade por si só. Não adquire. Ele pode fugir. Mas o escravo pode fugir, mas ele vai continuar sendo escravo. E se alguém for atrás dele e caçá-lo, ele continuaria sendo escravo. Ele não teria liberdade. Ele poderia ser um escravo fugitivo dentro dessa ideia. Então, da mesma forma, não há outra forma de ser resgatado, comprado, redimido. É interessante que lá em Salmos 49 há uma pergunta, né? O salmista dizendo assim, ainda que o homem ele desse todos os seus recursos, antes dele pagar pela alma de um homem, cessaria. Todo recurso do mundo cessaria pelo resgate de um homem. Está entendendo? Então o primeiro benefício aqui dentro da questão da morte de Cristo é a nossa redenção. Só Ele era capaz de nos resgatar, de morrer. O seu sangue era capaz de nos dar a redenção. Agora vamos estudar a segunda questão dentro do benefício da morte de Cristo. É o ato da remissão. Redenção e agora remissão. A remissão, ela tem a ver agora, irmãos, com o perdão, a reconciliação. Ela está muito dentro de uma linguagem agora jurídica. A gente imaginou Deus, o homem, a mulher e a serpente. E nesse tribunal, Deus sentenciando a mulher, o homem sentenciando a mulher e o diabo, não é verdade? Agora, imagina agora o homem, né, ainda condenado, sentenciado por Deus. E agora esse homem, ele vai passar pela questão da remissão. Ou seja, ele é culpado. Ele tem uma culpa, ele tem uma sentença sobre ele. Porque ele é culpado, ponto final. Agora, quando esse homem comparece ao tribunal de Deus, ele é remido. Ele é remido agora, porque dentro do ato da morte de Cristo, o que aqui acontece? Além do sangue de Cristo nos comprar, nos resgatar, ele apaga os nossos pecados, ele zera os nossos pecados, ele limpa os nossos pecados. É como diz o apóstolo Paulo, né, lá em 2 Coríntios 5,17, né? Eis que as coisas velhas se passaram. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Mas você aceitou Cristo, aceitei. Então olha para 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Ou seja, o sangue de Cristo, ele tem o poder de nos perdoar, de nos reconciliar com Deus. Amém? Ele nos reconcilia. Em terceiro lugar, sobre o benefício da morte de Cristo, está a propiciação. Interessante que a gente falou sobre propiciação esses dias, né? E propiciar é tornar propício, é justificar o homem. Amém? Justificar. Isso que é interessante, irmãos. Veja só. Além da gente comparecer diante do tribunal, além da culpa ser tirada de cima de nós ainda somos justificados. Está entendendo a questão? A culpa é tirada. E agora no lugar, irmãos, vamos imaginar para ficar mais compreensível,
Uma conta bancária. A tua conta bancária, você vai olhar lá de repente, saldo negativo. E a tua dívida é grande lá, saldo negativo. E o pior, devendo para o banco. Vai ter que ser pago, não vai? Aí imagina, vamos imaginar, tudo na questão da imaginação. Aí o banco diz assim, olha, você foi sorteado aqui, tá? E nós vamos zerar essa dívida que você tem. E tem mais, quanto é que você devia mesmo? Eu devia, um exemplo, eu devia 50 mil no banco, tá? Os 50 mil está perdoado e nós vamos fazer um depósito ainda de 50 mil na sua conta. É mais ou menos isso que Jesus fez por nós. Amém? Além de ele tirar a sentença de culpa que havia sobre nós, ele nos justificou. Amém? Nós somos justos, irmãos. Não porque nós somos justos, mas porque Cristo nos justificou. Isso é tão, às vezes, complexo para algumas pessoas entenderem, né? Quando a gente fala assim, porque o homem, ele olha com um olhar de homem. Então é difícil dizer assim, olha, você é santo, meu irmão. Você é um santo de Deus. Mas eu sou santo, é. Por quê? Porque Cristo te chama, mas meu irmão que está sentado do meu lado é tão falho, como eu também sou tão falho. Você vê minhas falhas, olha suas falhas. Não é verdade? Mas você é santo, meu irmão, você é santo. Mas como é que pode eu santo? Mas como é que pode? A Bíblia é um dos termos usado para a igreja, dentro de muitos termos, é os santos do Senhor. Amém? É assim que a Bíblia nos trata, como os santos do Senhor. Mas por quê? Fizemos obras de santidade para nos santificar? Não, porque Cristo nos santificou. Está entendendo? Porque tudo é através dele. Somos santificados, somos santos porque ele nos santificou. Somos justos porque ele nos justificou. Vamos ver 1 João, capítulo 2, versículo 2. Finalzinho da Bíblia, né? 1 João, capítulo 2, é isso mesmo? 1 João 2, 2. Amém? É isso mesmo que João fala. Veja que coisa maravilhosa. Pega o versículo 1 também, capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, esse Jesus, ele é a propiciação, ou seja, ele é o que tornou propício o nosso relacionamento com Deus, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Então nisso fica definido, né? A questão da redenção é resgate, remissão é reconciliação e propiciação, ou seja, Jesus nos tornou propício para a aceitação diante de Deus, ou seja, ele se fez filho do homem para nos tornar filhos de Deus. Amém? Ele se fez filho do homem, ele nasceu do homem para que a gente nascesse de Deus. Então esse é um dos benefícios, no caso que nós especificamos aqui, o terceiro benefício da morte de Cristo. Em quinto e penúltimo lugar, né? Salvos pela sua graça. Vamos ver Efésios capítulo 2. Eu considero Efésios o capítulo da salvação, né? Tremendo, irmãos. O que Paulo nos ensina nessa carta aqui é coisa tremenda. Então ele começa a dizer assim, Efésios capítulo 2, aí o tema aqui na minha Bíblia é do pecado, olha só, do pecado para a salvação pela graça. Aí ele começa no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha só, irmãos, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, não há mérito, irmãos, de forma alguma, que farei para ser salvo. Não, meu irmão, não existe ato de bondade, de caridade. Não, nada que você faça te salva, nada. Mas isso também não é apologia, de forma alguma. Então, nada que eu faça me salva, então não vou fazer nada, não. Por quê? Porque até então, meu irmão, as obras é um lado visível da salvação. Tá? As obras é um lado visível. Então, é dever de todo cristão, né? É dever de todo cristão as obras, né? As boas obras. O homem se tornou devedor. Romanos 3, 23. O que é que vai dizer? Que todos pecaram. Todos, irmãos. Todos. Ah, pastor, na Bíblia. Todos. Ah, mas Maria foi mãe de Jesus. Todos. Todos pecaram, irmão. Não existe nenhum que não precisou da porta chamada Jesus. Todo homem se tornou devedor. É por isso que todos são carentes da graça de Cristo. E todos precisavam de um Salvador. Tanto Deus mostra isso lá no começo do Gênesis, dentro até de um ato profético também. Deus mostra isso através de uma fala, quando ele diz, olha, eu porei inimizade, né, entre a tua descendência e o seu descendente, mostrando Jesus, de uma voz profética, como também de um ato profético. A gente viu dentro de um ato profético, em Gênesis, né, na leitura base, no capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que quando o homem reconhece que ele está nu, ele confecciona para si e para sua esposa uma roupa, né, de folhas. É isso que a Bíblia fala? Ele confecciona, ele tapa a sua nudez com folhas. Isso é o que diz o versículo 7. E o versículo 21, está dentro do mesmo capítulo, vai dizer que Deus preparou roupas para ele. Então isso Deus faz de uma forma profética. Deus fala através de uma palavra profética, e agora Deus manifesta através de uma figura, ou seja, de uma figura profética, dizendo, eu vou prover para vocês cobertura de salvação. Amém? Então, enquanto Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, Romanos 6, 23 declara isso, mas mostra a solução. Vamos lá rapidinho, vamos ver, não é conhecido, mas é gostoso a gente ler, né? Romanos 6 e o versículo 23. Vai Paulo falando sobre a lei, sobre a escravidão e a graça. Aí ele diz assim, ó, Romanos 6, 23. Irmãos, isso é tudo versículo que a gente tem que ter em mente, porque são versículos tema para salvação. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ou seja, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação em Cristo Jesus. E em sexto e último lugar, a pergunta é o seguinte: o que eu posso fazer para ser salvo? E eu separei 2 textos aqui para nos responder essa questão. O que eu posso fazer para ser salvo? Imagina você prega o evangelho para alguém, e depois que você prega o evangelho para alguém, alguém vai dizer assim para você, mas o que é que eu devo fazer para ser salvo então? Aí eu peguei 2 textos bíblicos aqui, como resposta, ainda em Romanos, no capítulo 10. Ainda em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 a seguir. Amém? Vamos pegar aqui a partir do versículo 8. Romanos 10, 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, se confessa com os lábios, mas se crê com o coração, né? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Então, se alguém ouve a mensagem do Evangelho, qual é a resposta? O que eu posso fazer para ser salvo? Simplesmente isso: creia no coração, confesse com os lábios. Está lembrado o ensinamento de Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio? Uma vez que alguém recebe Cristo, o coração dela está cheio de Cristo, e ela vai confessar, ela vai expressar, ela vai verbalizar. E o outro texto, irmãos, é aquele famoso texto, né, que Paulo e Silas estavam na prisão. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos 16, quando há um terremoto, quando o carcereiro teme pela sua própria vida e pensa em tirar a sua própria vida. Atos 16, versículo... Vamos pegar a partir do 27, vamos contextualizar. Amém? Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono. Rapaz, o camarada tem um sono pesado, né? Depois de um terremoto. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Irmãos, isso aqui eu acho que é o ápice do livro de Atos dos Apóstolos. Isso aqui é a pergunta mais importante da vida de um ser humano. Veja só, que devo fazer? Aquele homem creu, ele viu os feitos do Senhor para ser salvo. Aí, o clássico versículo 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Então, uma vez que a mensagem do Evangelho ela é exposta e ela é entendida, e nasce essa pergunta, o que eu devo fazer como aquele carcereiro, quando ele entendeu, quando ele viu através da vida dos apóstolos ali, de Paulo, de Silas, ele viu o manifestar de Deus, ele creu, Jesus é o Salvador, e ele perguntou: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Irmão, Jesus é a porta, mas somos nós que passamos por ele. Ele não é uma porta que vem nos engolindo, não. Ele é uma porta propícia a Deus. Está entendendo a questão da propiciação? Ele é a única porta propícia a Deus, mas somos nós que precisamos passar por ela. O acesso ao céu é pela porta que é Cristo. Se não passarmos pela porta da salvação, que é Cristo para o céu, o homem passará de uma porta para uma eternidade sem Cristo. Jesus disse, porém, só haver dois caminhos. E nós só podemos escolher esse caminho enquanto estamos aqui. É desse tempo, é dessa vida que nós escolhemos a porta que nós vamos passar. Jesus disse, porém, há duas portas e há dois caminhos. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita. E é interessante, Jesus diz que há uma porta que leva ao céu, há um caminho que leva ao céu. E é interessante que esse mesmo Jesus que fala dessa porta estreita e desse caminho estreito, e diz que é uma porta larga e um caminho largo, espaçoso, que conduz também à perdição, mas depois ele vai se intitular como a porta, né? Um dos eu sou de Jesus, como revelação do Deus que ele é em João, ele vai dizer: eu sou a porta.
Eu sou o caminho propício, eu sou a porta propícia que leva o homem a Deus. Então, irmãos, o acesso é esse. E pode ter certeza de uma coisa, é temporal. Jesus é uma porta temporária, pois haverá um momento que ninguém conseguirá mais passar por ele. Então a nossa escolha é hoje, a nossa escolha de nossa vida e a nossa escolha de induzir, de influenciar, de poder falar do amor de Deus para todos quantos pudermos, mostrando para eles que essa salvação não veio somente a nós, como diz João, mas também a toda a humanidade. Porque isso é bom e agradável, como disse Paulo a Timóteo, isso é bom e agradável diante de Deus, que Ele quer que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. Ainda que nem todos os homens vão ser salvos, não vão, irmãos. Não é porque Deus não quer. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A porta foi aberta para todos quantos queiram e todos quantos creiam. Amém? Então, isso aqui é um resumo, tá? Um resumo da doutrina da salvação, para a gente entender, para a gente poder pontuar e definir melhor a nossa fé. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham recebido essa palavra e entendido sobre a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé.